Olá, eu sou Priscila Frais e hoje nós vamos falar do número 12 nas Escrituras. Esse número expressa o governo, a soberania de Deus. Através das Escrituras, do princípio ao fim, a gente vai ver o número 12 desenhado. Ele, sem dúvida, tem a marca de Deus. Então, tudo começa com as 12 tribos, vai passar pelos 12 discípulos e para chegar na Nova Jerusalém, o número 12 também está estampado em Apocalipse por toda a parte. Então, para a gente fazer essa jornada, vem comigo que eu vou te explicar os significados desse elemento. Eu te convido a fazer parte desse espaço, se inscrevendo no canal, acionando o sininho das notificações, deixando seu like ou seu dislike e fazendo algum comentário caso você tenha alguma dúvida. Eu quero começar falando que o número 12 ele vai expressar o governo espiritual de Deus manifesto aqui na Terra e o quanto Deus é soberano, o quanto ele tem o controle e o poder de todas as coisas. Como é que a gente vai ver isso através das Escrituras? Jesus fez 2 multiplicações de pães. Você se lembra que numa delas sobraram 12 cestos? 12 cestos de pães, estampado o número 12. Também uma menina de 12 anos foi ressuscitada por Jesus. Uma mulher que há 12 anos sofria do fluxo de sangue foi curada por Jesus. E aos 12 anos, Jesus está no templo junto com os mestres da lei, acredite você ou não, debatendo com eles. Isso está lá em Lucas 2, a partir do versículo 42 até o 47. Então você consegue ver que o 12 está estampado, o governo de Deus se manifestando aqui na Terra e o quanto Deus é soberano acima de qualquer circunstância? E antes que a gente vá para o próximo significado, você se lembra que Jesus falou que poderia chamar 12 legiões de anjos para que viessem intervir na sua situação? Por que 12? Porque o mundo espiritual, o governo de Deus sendo manifesto aqui na Terra. Isso está lá em Mateus 26, 53. Outro significado do número 12 é o caminho que te leva até a Nova Jerusalém. A gente está acostumado a falar que a gente vai para o céu, mas na verdade, segundo as Escrituras, o céu é que vai descer. Nós, os que formos salvos, nós vamos morar com Cristo na Nova Jerusalém. E é aqui com Ele é que nós vamos reinar. A Nova Jerusalém é toda marcada pelo número 12. E está atrelado a essa Nova Jerusalém 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 12 fundamentos, 12 apóstolos, 12 pérolas e 12 frutos. Outra característica bem interessante desse número 12 é que ele vai expressar o domínio de Deus sobre o tempo. Não são 12 meses no ano? A Bíblia descreve o dia como tendo 12 horas e a noite como 12 horas. E a meia-noite, que são as 12 horas, ele vai apontar para o tempo da volta de Jesus. Dentro desse contexto em sonho, se houver um relógio apontando meia-noite, ou então próximo à meia-noite, vai estar falando da volta de Cristo. E qual mais o contexto do sonho? Será que você vai estar junto com Jesus? Ou vai falar que você está separado de Jesus? Outra característica que o número 12 envolve é o fato de ser eleito ou ser escolhido de Deus. Deus usa muito essas expressões. E veja, as 12 tribos foram eleitas e os 12 discípulos foram escolhidos por Deus. Então, dentro desse contexto, se o número 12 aparecer em sonho, é possível que Deus esteja te chamando como eleito, como escolhido por Ele. Dentro desse tema de ser eleito e escolhido por Deus, eu expliquei no vídeo do número 11 que Sem era a 11ª geração desde Adão e Eva, e que ele dá origem ao povo semita. Mas olha que bacana, de Sem até Jacó são 12 gerações. Jacó deu origem a Israel, falando do governo de Deus. Então ele tem estampado o número 12, por ser a 12ª geração desde Sem, que explica que dá origem ao povo semita, e ele deu origem às 12 tribos de Israel. De Jacó até Davi também são 12 gerações, e Davi é aquele que carrega a promessa. Ele é o primeiro rei que demonstra o domínio, o governo, a soberania de Deus. E através da sua descendência é onde vem o reino eterno de Jesus para nós. Eu quero destacar aqui que se você tiver um sonho onde Deus aponta que você é eleito, que é escolhido por Ele, nada de ficar envaidecido, tá? Lembra que aqueles que foram levantados por Deus sempre tiveram um processo de treinamento, de alinhamento do seu caráter. Então nada de ficar se achando, tudo bem? Outra característica do número 12 é falar sobre liderança, fala sobre domínio, sobre controle, sobre governo, mas a consequência disso também é perseguição. Pense em tudo que viveram os discípulos. Eles eram precursores, desbravadores, mas tudo que veio de oposição como consequência disso na vida deles. Ainda dentro desse contexto, você se lembra dos 12 espias que foram investigar a terra de Canaã? Isso exigiu muita coragem deles. Esse número também vai apontar para ser destaque no reino de Deus e para honraria. Isso porque as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos, eles são a entrada da Nova Jerusalém. Os 12 discípulos são o fundamento dos muros e as portas têm os nomes das 12 tribos. O 12 também vai indicar o dom, o chamado apostólico. E o que isso quer dizer? Que
você deve seguir os passos de Jesus, que você deve falar e que você deve agir da mesma maneira que Jesus agia. O 12 também vai indicar o fato de estar sujeito a um governo, a uma liderança, seja ela do bem ou seja ela do mal. Isso a gente consegue ver, por exemplo, em Gênesis 14:4. E por último, o número 12 vai apontar para a cura, para aquele que está debaixo do domínio do governo de Deus. Isso está lá em Apocalipse 22:2. Vamos então para o resumo, para a gente fixar os significados que esse número carrega? O número 12 vai falar da soberania de Deus, mundo espiritual manifesto na terra, caminho que leva até a Nova Jerusalém, o domínio de Deus sobre o tempo, ser eleito ou ser escolhido de Deus. Fala de liderança, ser desbravador, precursor, patriarca, ter domínio, controle, e do lado negativo vai falar de perseguição. Significa ainda a posição de destaque no reino de Deus, honrarias. Dom ou chamado apostólico, que quer dizer ser igual a Jesus. Estar sujeito a um governo ou liderança, seja do bem ou do mal. E cura para os que estão debaixo do governo de Deus. Mas você sonhou com o número 12? Sonhou?